Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras que eu fiz em janeiro e em fevereiro. Fiz fazendo esse vídeo em abril mesmo, porque em março eu não consegui gravar, ou eu tava com preguiça de gravar mesmo, vou ser sincera, tava com preguiça. Ou eu não conseguia por causa da escola, muito trabalho pra fazer. Enfim, então eu vou mostrar essas leituras em abril mesmo. E olha que em março eu não consegui ler um livro inteiro, só para vocês terem uma ideia aí. Então vou praticamente no próximo vídeo de leituras do mês, vou falar só de leituras de abril, né? Então, antes de começar a mostrar esses livros, eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E que também me seguissem nos meus perfis no Instagram, o de leitura e os de desejo de colorir. O de desejo de colorir eu não tô postando nada, mas eu quero voltar a postar, que agora eu ganhei alguns livros legais de aniversário e marcadores. Então eu quero voltar a postar esses desenhos para vocês verem. Então vamos começar. Bom, gente, primeiro eu vou começar mostrando as leituras de janeiro. E o primeiro livro que eu li em janeiro foi Gaston, a história do vilão de A Bela e a Fera. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu vou deixando aí na tela as avaliações, porque, gente, não conferi antes de gravar. Mas se eu não me engano foi isso mesmo, 4 estrelas. Eu gostei desse livro, eu achei muito interessante. E também eu descobri algumas coisas sobre a fera, né? Porque nesse livro aqui conta que o Gaston e a fera, eles eram amigos de infância. Então, lendo esse livro, eu descobri algumas coisas sobre a fera que eu não sabia lendo o livro próprio da fera, que aquele livro lá, como vocês sabem, eu me decepcionei um pouco com ele. Então aqui eu descobri algumas coisas sobre a fera, só que tava falando muito sobre a fera nesse livro aqui. O Gaston tava sendo deixado de lado. Não sei se era por causa se eles queriam passar que o Gaston não valia nada e a fera que era todo poderoso, eu não sei por quê, mas tava falando muito mais da fera do que do Gaston, ao meu ver. Mas eu dei 4 estrelas porque eu gostei da história, gostei de conhecer o Gaston melhor e também gostei de descobrir mais coisas sobre a fera do que no livro próprio da fera. O próximo livro que eu li não foi uma escolha minha. Eu fiz um sorteio no meu aplicativo, no Scooby, que é um aplicativo de leitura. Eu vou deixar aí o meu Scooby para quem tiver e quiser me acompanhar lá. Aí eu fiz um sorteio baseado nas minhas metas de leitura e que saiu esse livro aqui, o livro da beleza. Eu acho que eu dei 5 estrelas para ele, só que eu não favoritei. Mas eu dei 5 estrelas porque foi um livro que eu gostei bastante e achei interessante. Aí aqui vai dar dicas sobre como você ser bonita por fora e por dentro. E esse livro aqui é da editora Mundo Cristão, ou seja, tem algumas relações aí com Deus e Jesus Cristo nos livros dessa editora. E não seria diferente com esse daqui, né? Aí tem algumas partes que você pode orar, conversar com Deus, e também tem partes de a cada final de capítulo você pode anotar alguma coisa que você gostou sobre o capítulo e tem assim uma pergunta aqui em cima, alguma coisa assim, aí você escreve. É um livro bem legal e ele também tem testes também para você descobrir mais sobre si mesma. Enfim, eu recomendo você mulher, menina, jovem, ler esse livro porque é muito legal e reconfortante. E o último livro que eu li em janeiro foi Vou Te Receitar um Gato. Gente, esse livro aqui eu gostei. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra esse. Eu gostei bastante,
nesse livro aqui, são 5 pessoas que vão para uma clínica psiquiátrica que aparece só para pessoas que realmente necessitam. Então, se tem alguma pessoa que comenta com ela sobre, assim, e não realmente precisa dessa clínica, pode tentar achar e não encontrar. Aí podem falar que essa parte do prédio que tem a clínica tá abandonada. Então essa clínica, ela aparece para pessoas realmente necessitadas. E aí nessa clínica, ao invés de receitar remédios, eles receitam gatos, como se fosse remédio mesmo. Eles falam, ai, vou te receitar um gato por tantos dias. Aí depois que a pessoa sai da clínica, ela recebe meio que um guia, tipo uma bula, com as informações de como cuidar do gato, o que ele precisa e as características do gato, enfim. E eu achei esse livro muito fofo, que tem gatos de diversas personalidades e pessoas com diversos problemas também, variados problemas. Tem gente que tá com problema no trabalho, tem gente que tá com problema na família, essas coisas assim. E tem o segundo livro, que é Vou Te Receitar Outro Gato, que lançou esse ano, que eu vou querer muito ler também. Eu não tenho ainda, mas quando ele tiver num preço bom, eu vou adquirir para ler em breve. Então eu recomendo muito esse livro para quem gosta de gatos e para quem gosta desse gênero de ficção de cura também. Partindo agora para as minhas leituras de fevereiro, a primeira leitura foi A História que Nunca Vivemos, que foi o meu primeiro favorito do ano, gente. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo, e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer o Matheus, que é um menino que acabou de se assumir homossexual para a família, e ele foi totalmente apoiado. Só que o avô dele ficou meio contra, e esse avô dele é um autor renomado brasileiro que já ganhou muitos prêmios por uma obra que se chama A Casa Azul. Aí a família dele, do Matheus, foi para casa do avô dele para comemorar, porque esse avô criou a continuação dessa história da Casa Azul, que se chama De Volta à Casa Azul. Aí ele estava concorrendo a um prêmio por causa dessa continuação. Aí eles foram lá comemorar e tal. Aí tinha a família do Matheus, a mãe e o pai, o Matheus, e a tia do Matheus e a prima dele, a Sofia. Sofia, né, gente? Sofia. Só pra relembrar, pra ver se não tava falando besteira. Tá, aí, quando eles estão lá, eles recebem uma visita de uma jornalista e de uma jornalista que estava acusando que o avô dele, né, que se chama José Guimarães, estava plagiando a história de outra pessoa, de uma mulher que se chama Ana Cristina. Daí, o Matheus e a Sofia resolveram investigar sobre isso, para ver se realmente esse avô plagiou uma história, essas coisas assim. Aí eles acharam o diário da avó deles falecida, o diário antigo da avó deles. Aí eles descobriram uma coisa que vai mudar totalmente a carreira do avô deles e, enfim, vai mudar tudo aí. E esse livro me surpreendeu muito, positivamente. Eu li o livro, assim, peguei o livro pra ler sem saber de nada. Sem saber de nada, praticamente. Mas eu tinha escutado uma opinião no YouTube de uma youtuber que eu gosto muito de livros. Que ela falou que é um livro muito bom, que gostou muito, que ela leu ano passado e gostou. Aí eu resolvi ler, que eu peguei ele lá na Bienal, só que nem tava querendo ler ele. Só que aí eu ouvi essa opinião e decidi colocar aí nas metas de leitura para esse ano e eu me surpreendi muito e positivamente. Eu recomendo muito para quem gosta dessas coisas mais misteriosas, assim, ler esse livro aqui. Muito bom, adorei, 5 estrelas, favoritado. E a última leitura de fevereiro
foi Minha Vida Fora de Série, primeira temporada. Eu não lembro se eu coloquei ele como favorito, mas eu acho que eu dei 5 estrelas para esse livro. E aqui a gente vai conhecer a Priscila, que ela já apareceu na História de Fazendo Meu Filme, que é outro livro da Paula Pimenta. Só que mais assim, não muito, sabe? Era uma personagem mais coadjuvante, que não aparecia tanto. Aí a gente vai conhecer a Priscila, que essa história aqui, ela aconteceu 3 anos antes de Fazendo Meu Filme, pra vocês entenderem melhor o contexto. Aí a Priscila, ela vai se mudar de São Paulo para Belo Horizonte. Aí vai contar como é que foi a adaptação dela nessa nova cidade, como é que foi a escola, o novo apartamento, que os pais dela se separaram. Aí ela foi se mudar com a mãe para outra cidade. E aí vai contar como é que foi a escola, as amigas dela da cidade. E aí ela vai conhecer o Rodrigo, que é um colega da classe dela. E eles vão se gostar muito, né? Já sabe, né? O que vai acontecer. Mas esse livro aqui é uma série. Até agora tem 5 livros, mas a autora ainda tá escrevendo essa série. Mas então ainda tem muitas reviravoltas para acontecer na vida da Priscila e do Rodrigo. Então esse daqui não é o desfecho final. E eu já sei que vai vir muito sofrimento por aí, né? Porque sempre tem, né, gente? Série de livro de romance sempre tem essas reviravoltas, esses problemas nos livros no decorrer da história. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí embaixo se vocês leram algum livro legal em janeiro e em fevereiro. E em março também, né? Em março eu não consegui completar nenhum livro, mas eu tô lendo alguma coisa, pelo menos, mas eu não consegui terminar nada. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.